Alto padrão de desigualdade, né? Exatamente. Então, esse é um dos equívocos. Outra é que nós vamos tirar a competitividade do resto dos setores que não vão ter nenhum tipo de incentivo, porque nós vamos estar com a energia voltada para isso. E outro lado, outro equívoco é que a própria produção de petróleo nossa vai ser mais lenta, porque nós, em vez de estarmos contando com a competição, uma série de empresas produzindo a partir do pré-sal, trazendo, competindo, tecnologias novas, competindo uma tecnologia com a outra, nós vamos estar concentrando e monopolizando essa produção. Agora, senador, o Senado certamente não vai topar o pacote fechado que vem da Câmara. Como é que o senhor acha que vai proceder o Senado? Não, eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que realmente essa questão aí é fundamental para o país. A questão do Mercosul é uma questão grave, porque implica em democracia e valores pelos quais nós lutamos muito. Agora, a questão do pré-sal, nós podemos estar colocando em risco os próximos 20, 30 anos desse país. Senador, recentemente o presidente Fernando Henrique publicou um artigo que causou o maior rebuliço. Ele tratou da questão do pré-sal, entre outras coisas, né? O presidente Fernando Henrique foi muito duro, disse em artigo o seguinte: o que está havendo no Brasil é um subperonismo, é um peronismo abaixo da crítica, quer dizer, é o chamado lulismo. E o presidente disse que também está havendo um autoritarismo popular, para comparar com o autoritarismo militar. E disse que é o regime do personalista em torno do presidente Lula, do qual não se pode discordar. O senhor entende, presidente Fernando Henrique saiu para o ataque assim por quê? Tem uma estratégia no PSDB do presidente eu acho partir para o front? Eu acho que é uma questão de consciência do presidente mesmo. Ele está muito do ex-presidente. Ele está profundamente preocupado com o que está acontecendo nesse país. E não só ele, todos nós e muitas outras pessoas que têm acompanhado de perto, inclusive essa relação entre o Brasil e essas repúblicas populistas que estão desenvolvendo em toda a América Latina. Não é muito do tom do presidente Fernando Henrique aquele artigo. O que levou o presidente a se manifestar de maneira assim tão dura? Eu acho que é sua preocupação. A preocupação, a iminência, a emergência da situação? Olha, nós sonhávamos logo depois do fim do período autoritário em instalarmos aqui no Brasil uma democracia transparente, moderna, pluripartidária, com alternância de poder, em que as coisas caminhassem dentro do respeito às leis, e que isso levasse a um país desenvolvido e socialmente mais justo. E eu acho que nós estamos na América Latina e no Brasil ainda menos, graças a Deus, evoluindo num processo de retroação. Populismo, desrespeito às leis, tentativas constantes de bloqueio de liberdade de imprensa, falta de respeito pela opinião alheia, pelas minorias. Então, e à medida que, se você pegar um quadro da América Latina, outro dia eu vi no jornal que a quantidade de países e presidentes que já estavam tentando a terceira, quarta eleição e mudando constantemente a Constituição, e ver o que está acontecendo aqui no Brasil também, com uma certa semelhança. Veja o que está acontecendo primeiro com o presidente Lula e a candidata Dilma. Um desrespeito flagrante às leis brasileiras em campanha de uma maneira completamente despudorada, em palanque, fazendo campanha, usando o governo, usando máquina do governo, usando recursos do governo, e sem a menor preocupação, e em cima da popularidade do presidente Lula. Calcado no apoio popular. No apoio popular. Essa é a percepção do ele usa isso para tudo, inclusive para desrespeitar as leis. Senador, vou pedir licença ao senhor. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós retomamos essa conversa com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Um momento só. Até já. Nós voltamos a conversar com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Senador, o senhor dizia há pouco da sua preocupação com relação à antecipação do processo eleitoral, a chamada pré-campanha. O senhor entende que está havendo abuso da parte do governo? Por quê? Claro, e nós estamos vendo isso todos os dias. A candidata Dilma, no colo do presidente Lula,
usando recursos públicos, recursos governamentais, pressionando bases eleitorais, percorrendo o Brasil inteiro em cima de palanques, fazendo campanha, o que é absolutamente ilegal sob todos os aspectos. E, de novo, como eu dizia, o Brasil está assistindo isso de braços cruzados. O senhor acha que está faltando uma iniciativa mais firme da parte da Justiça Eleitoral? Claro, evidentemente que está. Eu vejo com uma certa perplexidade algumas pessoas, alguns senadores, vereadores, deputados estaduais, serem punidos por excessos eleitorais, enquanto está todo dia na televisão aí um excesso eleitoral, um evidente desrespeito à legislação eleitoral, feita pelo próprio presidente da República, sem nenhum tipo de constrangimento. E nada acontece. Nada acontece. É o que o presidente chama de populismo autoritário. O presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique chama de populismo autoritário. Em cima da popularidade do presidente, em cima da Bolsa Família, etc. Aí tudo pode. Tudo pode. Essa é a percepção vale tudo. Agora, senador, o argumento do governo é o seguinte: o presidente Lula sempre usou essa estratégia na verdade, nunca desceu do palanque nos 8 anos, até os senhores mesmos dizem isso. O presidente Lula se comunica com a população através de atos públicos. Isso é o que afirma a defesa do governo nesse sentido. E mais, diz o seguinte: olha, os outros governadores do PSDB, o governador Serra, o governador Aécio, também têm esse recurso, também têm uma visibilidade pública muito maior pelo fato de serem gestores, etc. O senhor acredita que esse recurso da antecipação da campanha não favorece a todo mundo que está exercendo o mandato? Não, isso é diferente. O Serra, ou o Aécio, ou qualquer outro governador não botou a Dilma no colo e saiu embalando ela aí de palanque em palanque, dizendo essa aqui é a minha preferida, essa aqui é a minha candidata. Isso aí é campanha. Um governante vá no palanque e diga o que está fazendo, isso é absolutamente válido, mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos de alguém que colocou um candidato no colo, desconhecida, sem experiência eleitoral, sem até um mínimo de jogo de cintura para circunstâncias, e que está de uma maneira absolutamente despudorada pedindo voto para ela, que ela é a candidata dele para presidente da República. Isso desequilibra as regras. Desequilibra as regras, até porque vai em cima até de falsas inaugurações. Eu tenho visto coisas que já foram inauguradas 10 vezes e com festas com a Dilma no colo e não saiu do lugar. Senador, uma questão que está sendo colocada com frequência com relação à candidatura do governador Serra é: por que o governador Serra não assume logo a candidatura? E isso está causando problema para o PSDB, e isso vai dar um atraso lá na frente se não for o Serra e for o Aécio. O Aécio vai ter pouco tempo para se tornar conhecido e para avançar na sua campanha, etc. O senhor acha que o Serra está demorando a decidir? Eu acho que sim. Eu acho que o partido precisa ter um candidato no primeiro mês do ano que vem. Quando começar janeiro, nós devemos e teremos que ter um candidato a presidente da República declarado para que comece a ficar conhecido pelo menos das bases do partido e que se comece a falar e discutir o nome dele e suas propostas. Houve um grande esforço do governador Serra e de seus aliados para que o governador Aécio aceitasse ser vice. O governador Aécio descartou cabalmente, teria até dito isso para o próprio governador Serra. Isso significa dizer que o partido vai se colocar mais uma vez diante de uma divisão. Existiu ao longo da história, ou não? Não é hipótese. Não é verdade? Primeiro, se o Aécio vai de vice ou não vai de vice, isso não significa que se ele não for de vice vai haver uma divisão. É porque ele quer ser senador, quer ser qualquer outra coisa e não pretende ser vice-presidente. Você acha que ele deveria ser vice? Não sei, eu acho que primeiro ele está pleiteando a presidência. Eu acho que se ele deixar de pleitear a presidência e aceitar ser vice, sua candidatura morre. Então eu acho que ele tem que ser candidato tem que a presidente. Bater o pé mesmo. Candidato a presidente mesmo. Agora, depois de escolhido, acho que aí é outra etapa para que nós possamos vir a discutir quem vai para onde e quem vai ser o quê.